Fala pessoal, tudo bem? Nessa questão, ele diz que os catetos AC e AB de um triângulo retângulo estão sobre os eixos de um sistema cartesiano. O ponto M, que é o ponto menos 1, 3, é o ponto médio da hipotenusa ABC. E aí ele pergunta qual que é a soma das coordenadas dos vértices desse triângulo. Então eu vou desenhar um plano cartesiano aqui, né, com o eixo Y vertical, o eixo X horizontal, e a primeira coisa que a gente precisa perceber é que se os dois catetos estão sobre os eixos, né, os dois catetos eles formam um ângulo reto. O vértice do ângulo reto é o ponto em comum entre os dois catetos. Só tem um ponto em comum entre os eixos x e y, que é a origem. Então a origem tem que ser um dos vértices do triângulo, o vértice A, que é o vértice do ângulo reto. Perfeito. Eu vou ter que pensar agora para que lado esses catetos estão desenhados. E é fácil de você pensar nisso se você prestar atenção nos quadrantes e nos sinais que as coordenadas têm em cada um dos quadrantes. Aqui no primeiro quadrante, o x e o y são positivos. No segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. No terceiro quadrante, os dois são negativos. E no quarto quadrante, o x é positivo, mas o y não é. Quando eu penso nesse ponto médio que o enunciado especificou para a gente, esse ponto tem x negativo, então ele está para a esquerda da origem, e y positivo, então ele está para cima. E bom, se o meio da hipotenusa está para a esquerda e está para cima, quer dizer que tem um cateto que sobe e um cateto que vai para a esquerda. Então, com certeza, essa é a posição correta para esses catetos. Está aqui o ângulo reto, e está aqui o meinho da hipotenusa, o ponto M, ponto médio, que o enunciado garantiu para a gente, que é o ponto menos 1, 3. Perfeito. Então tem dois vértices, né, que a gente ainda não marcou. Não dá para saber pelo enunciado qual é o B, qual é o C. Então vou chamar esse de B e aquele de C, mas não faz muita diferença para a questão isso não. E como é que a gente pode escrever as coordenadas de B e de C? Bom, se eu chamar, né, as medidas desses catetos de Bzinho e Czinho, vamos pensar no seguinte. As coordenadas de um ponto, eles representam o movimento que eu faço para sair da origem e chegar no ponto. Se esse cateto mede Bzinho, o movimento que eu faço da origem até o vértice B é de B para a esquerda, o que indica que as coordenadas desse B vão ser menos B, 0. Menos B indica que eu andei B para a esquerda, e 0 que não teve movimento vertical desde a origem até chegar nesse vértice. Perfeito. Agora pensa no vértice C. Da origem, que é o ponto A, até o C, eu não preciso andar horizontalmente. Então a abscissa desse ponto é 0. Mas eu ando Czinho para cima, o que indica que a ordenada é mais C. Legal. Agora o ponto M é ponto médio do segmento BC. Lindo, perfeito, ótimo. Como é que eu acho as coordenadas do ponto médio de um segmento? Bom, se o ponto médio está no meio, ele tem que estar no meio na horizontal, o que indica que o x dele é a média dos x's, e ele tem que estar no meio na vertical, o que indica que o y dele é a média dos y. Eu só errei qual x eu vou usar, né? Se ele é o ponto médio de BC, eu tenho que tirar a média de B e de C. Perfeito. E o y também, né? Tá no meio do y, do B e do C, é a média desses dois y. Como eu sei quem é o x do ponto médio, né? E para o B e para o C, uma das coordenadas vai ser 0, essa equação me ajuda a descobrir a coordenada que falta. Então vamos pensar no x primeiro. O x do ponto médio é menos 1. O x do ponto B a gente marcou como sendo menos bzinho. E o x do ponto C é 0. Esse 2 vai multiplicando para lá. Menos b mais 0 dá menos b. E aí o b vem somando para a esquerda e o 2 vai somando para a direita. Portanto, a medida do cateto horizontal do triângulo é 2. E o vértice Bzão vai ser menos 2, 0, já que a abscissa dele é menos Bzinho. Aí eu vou fazer um raciocínio parecido para descobrir quem que é o y, né? Eu sei quem que é o y do ponto médio, é 3. Isso daqui vai ser o y do vértice B, que a gente já estipulou que é 0.
mais o do C, que é Czinho, dividido por 2. Se esse 2 vai multiplicando para lá, fica 6 igual a Czinho, ou seja, o Czinho é igual a 6. Isso significa que o vértice C do triângulo é o ponto 0,6. Opa, achei os vértices todos. O que o exercício quer? Ele quer a soma de todas as coordenadas de todos os vértices desse triângulo. Então, eu vou ter que somar as coordenadas do vértice A, que são 0 e 0, ele é a origem. As coordenadas do vértice B, que são menos 2 e 0. E as coordenadas do vértice C, que são 0 e 6. Isso vem do A, isso vem do B, e isso vem do C. Portanto, a soma total é menos 2 mais 6, o resto é tudo zero, né? E dá 4. A alternativa correta dessa questão é a alternativa D. Espero que você tenha gostado da resolução. Até mais.